Bom, dentro da nossa programação O Veredito, né, que é um programa que nós estamos apresentando aqui nessa emissora de televisão aqui de Sorocaba, com muito sucesso, significativo sucesso, cuja finalidade são discutir os temas do direito que aflige a população. Hoje nós vamos discutir a questão relacionada a direito de família, mas apenas um dos itens, porque direito de família ela prevê problema desde o casamento, a convivência e união estável, o nascimento dos filhos, divórcio, separação, dissolução de sociedade e alimentos. Hoje nós vamos discutir alimentos, porque alimentos é uma das questões que mais afligem o cidadão. Os alimentos, como dizem os grandes juristas, é como o ar que nós respiramos. Sem os alimentos, nós não conseguimos sobreviver. E para participar do programa conosco hoje, eu trouxe aqui duas brilhantes advogadas do ramo do direito de família. Doutora Maria Lenice Estevu, que é uma advogada brilhante, pós-graduada em direito processual civil, advogada militante de muita batalha, de muita luta, de muita coragem, uma defensora abnegada dos direitos dos seus clientes, e não é à toa também que ela passou a integrar a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, doutora Lenice, fazendo essa breve exposição, na qual nós temos também aqui a doutora Daniele, doutora Daniele Valde Araújo Giorni, que também pós-graduada em Direito Constitucional, que abarca todas as matérias do nosso mundo jurídico, do nosso edifício jurídico nacional, pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC também, né? Então, especialista no direito de família, eu começaria pedindo para que a doutora Lenice faça uma breve apresentação, uma breve exposição inicial, doutora Lenice. Bom, a questão dos alimentos é um dos fatores primordiais das ações na justiça da família, né? Na justiça civil, nas varas de família. Grande maioria é parte de alimentos, ou seja, pedindo alimentos, executando alimentos, pedindo a diminuição dos alimentos, pedindo a majoração dos alimentos e a extinção dos alimentos, né? Os alimentos eles são fixados e talvez sejam a única sentença que ela não transita nunca em julgado no termo do sentido, porque eles podem sempre ser revistos, ou para mais ou para menos, de acordo com a capacidade daqueles que o fornecem e da necessidade de quem os recebe. Então é um litígio eterno. Tem seu divórcio, fixam seus alimentos, daqui a pouco não paga os alimentos, fica em cobrança dos alimentos, o que paga está pagando muito, vem pedindo a redução, o que recebe está pouco, vem pedindo a majoração, e esse é o nosso problema com os alimentos, né, doutor? É uma realidade, doutora Lenice, como a senhora muito bem colocou, né, nessas considerações iniciais, que eu passo agora também para a doutora Daniele, que volta a dizer, uma advogada também brilhante, e que se dedicou a essa área do direito de família. Com a palavra, doutora Daniele. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar desse programa, o segundo. Espero que eu e a doutora Lenice consigamos a mesma audiência do programa anterior, com o doutor Márcio e o doutor João, o programa presidido por você, Dr. Joel, que eu tenho a honra, inclusive, de ser filha, tá? Vamos lá. Os alimentos, a importância da sua discussão hoje já foi passada pelo Dr. Joel e pela doutora Lenice. Os alimentos, deve-se ficar muito claro que, como ensina Estevão de Almeida na obra, dentro da obra do Papa dos Alimentos, que é o Youssef Kahali, ele diz o quê? Que são as prestações devidas feitas para que quem receba possa subsistir, ou seja, realizar o direito à vida.
e a vida digna. Então, antes de mais nada, é interessante pontuar que os alimentos não se restringem à parte da comida, tá? A prestação alimentar, ela engloba alimentação, vestuário, saúde, lazer, moradia. Tudo isso deve ser considerado no momento de se fixar a obrigação alimentar para aquele que vai pagar, garantindo o que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fachin, diz como patrimônio mínimo. Por que patrimônio mínimo? O mínimo necessário para que alguém realize o direito à vida e à vida digna. São essas minhas considerações iniciais. Muito bem. Doutora Lenice, eu vou aqui tentando fugir da prolixidade, mas não sendo tão fácil assim, né? Indagar. Sei que é uma questão meio problemática e tal, mas em que momento surge a obrigação alimentar? Bom, a obrigação alimentar, ela surge da relação de parentesco, né, que seria do familiar, e também tem a obrigação de alimentar indenizatória, que já foge do nosso ramo que nós estamos discutindo hoje de família. A obrigação dos pais para com os filhos, né, seria até os 18 anos. Após os 18 anos, não cessa essa obrigação, passa a ser uma obrigação de grau de parentesco. No caso da pessoa estar estudando até os 24 anos, ou se for inválido, tiver algum problema em que impossibilita o trabalho. E esses alimentos, né, em caráter levando em consideração o parentesco, eles não são só para com os filhos. Podem os filhos prestarem para os pais, aos avós, e os avós aos netos, e assim por diante. Aí deixa de ser aquela relação de alimentos que são fixados em separação, em divórcio, passa a ser apenas os alimentos decorrentes do vínculo de parentesco. São todos os alimentos fixados que podem ser de pais para filhos, de filhos para os pais, avós e assim por diante. Muito bem. Prestando aqueles que têm condições de prestá-los e recebendo aqueles que têm necessidade de recebê-los. Tá certo. Doutora Daniele, gostaria de ouvi-la também a respeito. Foi interessante o comentário da doutora Lenice sobre quem é que pode pedir e quem é que deve prestar os alimentos, principalmente quando ela mencionou não só os filhos para os pais, mas os pais também para os filhos e os netos aos avós. Foi muito interessante esse comentário, até porque muitas vezes nós recebemos no escritório pessoas dizendo: eu já sei que o pai do meu filho não tem condições, mas eu vou pedir para os avós. A situação não é assim tão simples, porque para que você peça alimentos aos avós, em primeiro lugar você tem sim que pedir aos pais e comprovar que esse pai não tem condições de arcar com essas necessidades daquele que está pedindo. E em relação aos pais para os filhos, há que considerar também que se o filho tem possibilidades de prover o sustento, ele tem recursos para amparar os pais, esses pais também podem sim se socorrer do judiciário para pedir os alimentos para aquele filho que pode prover, que pode auxiliar. Isso tudo decorre do quê? Do princípio da solidariedade familiar. Tá? Então, isso é algo mais amplo e mais abrangente. E a solidariedade familiar, ela vem o quê? Ela vem materializar, ela vem concretizar a proposta constitucional de vida digna, de garantia de dignidade ao homem. Puxa, interessante esse posicionamento, essa questão posta, colocada aqui por duas experts do assunto e de suma importância para a sociedade. Porque nós sabemos de muitas pessoas, a gente sabe que o povo não tem conhecimento necessário, às vezes, para postular. O que eu devo fazer? De repente uma mulher se depara com uma situação, viveu uma situação boa,
o marido a deixa, vai viver com outra, tem lá os filhos e ela não sabe a quem procurar. Então, nesse momento é que nós dizemos para o jurisdicionado que você deve procurar sempre o advogado da sua confiança, porque ele irá postular perante o judiciário os seus direitos básicos, fundamentais, como foram colocados aqui. Direito à pensão alimentícia é direito à vida, né? E não somente aquela situação do pai, do filho, através da mãe, pedir para o pai. Mas também, se o pai ele está numa condição terrível e os seus filhos já formados, médicos, engenheiros, né? Vamos deixar os advogados de lado, porque os advogados não estão com essa bola toda. Médico, engenheiro, arquitetos, vocês podem procurar um advogado e pleitear uma indenização, a pensão alimentícia, que por certo o juiz fixará de plano e uma boa quantia com toda certeza. Não é isso, doutora Denise? Exatamente. A questão também que a gente costuma orientar os clientes, né, que os alimentos devem ser fixados respeitando-se aquele binômio tão falado na justiça de possibilidade e necessidade. A possibilidade é até onde o alimentante pode, no caso, prestar os alimentos. Não adianta fixar uma pensão além das possibilidades daqueles quem os vai prestar. E também tem que ser de acordo também com a necessidade. Geralmente uma criança mais nova, de pouca idade, ela não vai ter a mesma necessidade, se ela for uma criança saudável, não tiver nenhum problema de saúde, a mesma necessidade que terá um adolescente que já está numa fase que tem que, além do estudo, mais outros cursos, querem fazer informática, querem fazer inglês, mesmo também a questão do vestimento, do lazer. Então, os alimentos têm que ser fixados, tem que ver sempre a proporcionalidade daquele que os recebe e daqueles que vão prestar. Bom, pois é, doutora Lenice, eu fico imensamente feliz nesse primeiro bloco, porque nós vamos ter um segundo ainda, na qual a discussão continuará pela exposição que foi colocado aqui, que demonstra para o telespectador o conhecimento de quem está aqui hoje falando. Ninguém está chutando nada. Nós estamos falando de acordo com a lei, com a doutrina e com a jurisprudência. Então, nós vamos para um rápido intervalo e retornaremos a seguir. Nós esperamos você diariamente aqui no canal 24 da NET. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Retornando ao assunto debatido nesse dia, né, hoje especificamente, que nós estamos tratando de direito de família, quesito alimentos. Como já foi explicado inicialmente, direito de família é muito amplo. Hoje nós estamos discutindo só alimentos. Então vou passar a palavra à doutora Daniele para que ela possa dizer como é fixado o valor dos alimentos, doutora. Então, como bem pontuou a doutora Lenice no bloco anterior, de acordo com as necessidades de quem está pedindo e de acordo com as possibilidades de quem irá prestá-lo. Esse programa ele tem o nome O Veredito. Então, assim, é bem interessante que o veredito para os alimentos é que seja sempre de forma razoável a sua fixação, não buscando escalpelar quem vai pagar e nem buscando tirar os direitos mínimos daquele que necessita.
Então, é de bom tom, de muito bom senso, que quem for procurar um advogado para ver fixadas as prestações alimentares, leve uma lista de tudo que entende que é de gasto daquela pessoa que necessita receber os alimentos. Comece a pedir nota fiscal, recibo, de tudo para comprovar, para que seja algo concreto e palpável, porque isso é muito mais fácil, inclusive, na hora do juiz arbitrar, de acordo de fato com as necessidades, e não com ilações, com presunções. Então, a fixação, assim, de acordo com a necessidade, de acordo com a possibilidade de quem vai pagar, e é interessante que se relacione efetivamente o que tem de gasto, não faça algo genérico. O que a gente observa, na verdade, é que nós estamos procurando orientar o cidadão leigo. A nossa pretensão, volto a dizer aqui, é tentar ensinar advogado, porque os advogados já sabem disso, como deve fazer para que forneça subsídio suficiente ao seu advogado, porque o seu advogado irá postular em seu nome, mas não adianta chegar só com a conversa, chegar ali, olha, eu tenho 2 filhos, o pai é bem de vida, tem condições. Essa lista, conforme disse a doutora Daniele, recibos, comprovantes, gastos odontológicos, tudo que tiver em mãos. Porque tudo depende de prova. É princípio de direito que o ônus da prova é de quem alega. Então, se eu peço, eu tenho que provar que eu necessito. E de quanto eu necessito. Nada melhor do que trazendo essa lista, não é certo, doutora Daniela? Exatamente. Doutora Lenice, nós vamos passar agora para a seguinte situação. A pessoa foi condenada a pagar alimentos ao filho, à esposa, conforme o caso, né? Porque não é somente os filhos, a esposa tem direito também em muitas situações, assim como também o esposo tem direito também. Aí, de repente, fixado a verba alimentar, o responsável pelo pagamento deixa de pagar, não vai pagar. O que a lei fala a respeito disso? Então, né, com relação ao pagamento dos alimentos, hoje, com o avanço da sociedade, nem sempre é o varão, o pai, que deve os alimentos. Na nossa sociedade, hoje, nós temos muitos casos em que a mãe ou a esposa que está pagando alimentos, de acordo com a situação de cada um. Mas, o que a gente sempre vê, e é muito comum acontecer, que na hora do divórcio, da separação, naquela vontade de se ver desvencilhado da obrigação do matrimônio, então fixa seus alimentos e depois não se pagam. Aí começa aquela situação de que paga a quem, bem menos, um mês paga, outro mês não paga, e a pessoa, os filhos ou o alimentado, ele precisa daquilo para sobreviver. Então a lei dispõe de 2 tipos de execuções. A execução de alimentos sob pena de prisão, que é aquele mais temível, que é a única forma de prisão civil ainda hoje, né? Porque se não for assim também eles não pagam. Eu faço muito nessa área de família, que quando chega o mandado de prisão, aí aparece como pagar, vem um parcelamento, vem e paga. Ou sob pena de execução, no termo de como se fosse uma outra dívida qualquer, né? Que seria a penhora de bens. A questão da execução sob pena de prisão, ela envolve, pode ser pleiteada os 3 últimos meses devidos e as que se vencerem no curso da demanda. Então, vamos supor, hoje, nós estamos agora no mês de abril, eu posso entrar com uma execução cobrando os 3 anteriores e até que seja pago os que se vencerem no curso do processo. E além, né, os anteriores ainda desses 3 últimos, como é que eu faço? É só sob pena de penhora. Bom, com o advento do novo Código de Processo Civil, surgiu agora a possibilidade de se mandar para o cartório de protesto a dívida alimentar. Dentro, lógico, o juiz julgando a dívida, né? E daí é expedido ali um documento no qual ele vai ser protestado, o devedor vai ser protestado. E esse protesto vai ficar lá eternamente, né? Você vai tentar um crédito para uma casa, para um veículo, ele vai ter o nome protestado, além da prisão. Uma coisa não exime a outra. Então, nós estamos mais protegidos um pouco na hora de executar as pensões. Interessante essa colocação, doutora Lenice, porque as pessoas às vezes pensam assim, poxa, mas vai protestar e não vai adiantar nada. Mas não é bem assim que nós sabemos na vida prática. Porque muitas pessoas, eles arrumam um serviço sem registro, sem anotação em carteira,
a família não tem como provar, e ele continua levando vidão, andando com bons carros e tal, etc. E a partir do momento que ele tem seu nome protestado na praça, ele se vê suprimido de aquisição de outros bens e vai ter uma dificuldade maior. São coisas que a jurisprudência, como fonte de direito, ela vinha observando isso, né, e passou a ser uma regra no novo Código Civil, conforme a senhora colocou assim, agora, de uma forma bem clara e objetiva. Mas eu gostaria de ouvir da doutora Daniele se ela tem alguma coisa a mais que ela poderia acrescentar, gostaria de dizer a respeito sobre o tema. Sim, nessa situação da execução de alimentos, da possibilidade de prisão civil ou da penhora, a pergunta que fica é, mas então quer dizer que o pai não vai ter o direito de defesa? Sim, ele vai. Então ele terá o pai, ou quem deve alimentos. Atualmente muitas mulheres também prestam alimentos aos filhos quando o pai é o detentor da guarda. Nessa seara nós temos que comprovar a impossibilidade absoluta. A impossibilidade absoluta para que a pessoa, então, ela não seja presa e ela não tenha bens penhorados, ela é aferida de que forma? Um novo financiamento, nova constituição de família, novos filhos? Não. Hoje, até porque entende-se o quê? Que se a pessoa já tinha esse dever de prestar alimentos, constituiu nova família, fez financiamentos, fez empréstimos para adquirir um carro melhor, está comprovando, na verdade, que sabia que existia aquela obrigação e fez novas dívidas. Então, está mostrando que, na verdade, a pessoa, se ela se onerou assim, é porque ela tinha mais possibilidade, havia uma capacidade contributiva maior. É evidente que existem casos que, de fato, a pessoa ela vai conseguir justificar essa impossibilidade. Como? Problema de saúde, por exemplo, um problema grave de saúde. Exatamente. Ou então, se não for dela, se ela constituiu nova família e tem um filho, ou a atual esposa está com algum problema grave de saúde, isso ficar comprovado, isso também pode ser considerado uma impossibilidade e vai ser levado em consideração. Agora, aquisição de novas dívidas, nova esposa, esse tipo de nova realidade, de novos filhos, conversávamos lá fora, até a doutora Lenice comentou que então vai tirar acaba ficando filho. Assim, o filho mais velho do primeiro relacionamento, né, vai ter a pensão dele diminuída com relação ao filho mais novo do segundo relacionamento. Então, até uma vez eu questionei durante uma audiência, falei, bom, então quem vai pagar os alimentos é o filho mais velho, né? Porque se ele vai deixar de receber para sustentar o irmão caçula, no caso, ou os outros irmãos, vai sair dele para pagar o sustento dos irmãos. Não é justo. Então, na realidade, a pessoa que paga alimentos tem que ser muito responsável na hora de constituir uma nova família. Se ela vai constituir uma nova família com mais filhos, é porque ela tem a capacidade de suportar esse encargo novo. Exatamente. E os juízes não têm reduzido a pensão nesse caso, tampouco exonerado. Veja bem, nós falamos aqui, né, que hoje a obrigação também deriva da mulher, que ela, às vezes, ela tem essa obrigação de pagar alimentos, porque eu levo em consideração a capacidade contributiva de quem está numa situação melhor, que em tese teria essa obrigação. Às vezes a mulher ela é obrigada a pagar a metade, o marido é obrigado a pagar a outra metade, enfim, e de repente um deixa de pagar, o outro paga, dá esse direito e tal. De entrar com o processo de execução, conforme foi muito bem colocado aqui, naquela história, deixou de pagar a pensão alimentícia e o que eu vou fazer agora? Tem que procurar o advogado, como foi dito inicialmente, não transita em julgado, significa que o processo sempre vai estar à disposição do cidadão ou da cidadã para requerer os alimentos atrasados, agora protestando, sujando o nome do cara na praça, prendendo. Está difícil a situação para o devedor, né? Enfim, mas tem que assumir a responsabilidade de acordo com as suas possibilidades. E já chegando no final, porque nosso tempo é limitado, eu vou dar 1 minuto, doutora Lenice, para a senhora fazer as suas considerações finais e a doutora Daniele 1 minuto também.
Bom, primeiramente eu quero dizer que essa questão dos alimentos nós apenas demos uma pincelada, porque ela é muito mais profunda, tem muito mais tópicos para ser discutidos, né? E quem tem qualquer problema em relação aos alimentos, procure um advogado de sua confiança. Aquele que não tem possibilidade de contratar pode procurar a defensoria e tentar buscar os seus direitos, não os seus direitos, dos seus filhos, de quem recebe a pensão. E quero agradecer o convite da presença aqui nesse estúdio. Fiquei muito satisfeita. Tenho palavras para agradecer a participação nesse programa. Doutora Daniele. Muito obrigada. Agradeço também o convite para participar desse segundo programa. Espero ter atingido a mesma audiência do programa passado, o programa de estreia. E o veredito eu sei que quem dará é o público, mas aqui, de acordo com o que nós debatemos, o veredito que eu dou é que se considere sempre o ser humano em desenvolvimento que está pedindo alimentos. Que a briga, a rixa, o entrincheiramento entre os pais cessem para que se olhe sempre aquele que necessita. Então, muito obrigada, doutor Joel, muito obrigada, doutora Lenice. É isso. Bom, eu agradeço a doutora Lenice. Sei que a senhora tinha compromissos hoje aqui, entretanto se dispôs a vir estar conosco. A doutora Daniele também, igualmente, responsável. E quero agradecer em especial ao público que vem nos prestigiando nessa nova empreitada de O Veredito, que é você, meu caro telespectador, que irá dar. Continue nos seguindo porque nós continuaremos por aqui. Obrigado.